Bom, pessoal, vamos continuar aqui a aula agora, parte 2. Vamos descrever um pouco melhor o que a gente estava falando e finalizar nossa aula de IgE. Vamos lá? Separa caneta e papel que você já sabe o que fazer. Bora! Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. E aí onde que fica? Então, a maior parte da IgE, a maioria da IgE, está ligada ao receptor de alta afinidade. É chamado de FcεR1 porque Fc vem do quê? Da região do anticorpo. Lembra que a parte de cima é FAB e a parte de baixo é Fc. Então, é a região que se liga ao mastócito. Então, Fc porque é a região que se liga. Esse aqui é um basófilo, já vou falar para ele a respeito dele para vocês, mas a ligação é do mesmo jeito, tá? É chamado de epsilon porque a imunoglobulina é do tipo IgE. E é chamado de R1, que é o receptor que foi denominado ali para essa ligação. Então, os mastócitos, quando eles estão ativos, o mastócito está ali com o anticorpo, com o IgE, e ele recebe a ligação, se liga ali, o anticorpo, o IgE, se liga ao agente infeccioso ou alérgeno, tá? Mas enfim, ao antígeno. Se ligou ao antígeno, tem uma cascata de eventos intracelulares que vai fazer com que esse mastócito degranule, gente. O que é a degranulação? Degranulação é liberar, escrevam, liberar o conteúdo dos grânulos. Liberar o conteúdo dos grânulos. Então, degranulação. Tem histamina, tem um monte de coisa, leucotrieno, presente nesses grânulos, que vai aumentar a permeabilidade, já a gente vai falar disso, mas vai alterar, favorecer aquilo ali para que tenhamos uma resposta efetiva. Uma coisa que é importante, que muitas vezes os professores não falam, que o mastócito, gente, ele é a célula imunológica presente no tecido conjuntivo, tá? Conjuntivo. E aí nós temos uma célula, um camaradinha que está presente no sangue, em pouquinha quantidade, mas está lá, que é o basófilo. O basófilo, gente, ele é como se fosse o primo do mastócito. Porque ele tem ali basicamente a mesma função que o mastócito, degranula, libera histamina também, só que o mastócito está no tecido conjuntivo e o basófilo está no sangue, tá? Só para vocês entenderem, então, essa relação. Tem um papel ali semelhante na degranulação, ativou, se ligou, libera o conteúdo dos grânulos, tá? Bom, o que é importante a gente entender quanto às funções, então, as funções da IgE, gente. Essa imunoglobulina, ela tem papel, então, na resposta antiparasitária contra eumintos, exemplos de eumintos, áscaras lumbricoides, ancilóstoma e assim por diante. Então, na resposta, para poder se ligar muitas vezes, para poder ajudar na destruição desses parasitas, desses eumintos, o anticorpo que é produzido, além da IgA, claro, que daí se está na mucosa esse parasita, por exemplo, nós temos a IgE. Teremos uma aula só sobre esse tipo de resposta, não se preocupem, tá? E aí, gente, ó, vamos lá, acorda, bate no olho aí pra vocês não dormir. Tem que anotar o que eu tô falando, ó. Ver, ouvir, ler o que tá aparecendo, escutar bem o que eu tô falando, anotar, para vocês conseguirem ter vários estímulos e entenderem, tá bom? Anota aí. Outra coisa que é importante que vocês prestem atenção. No final da aula vai ter um mapa mental para vocês. Então, para poder estimular, para vocês que são da comunidade, para poder ter mais um tipo de estímulo para vocês ajudarem ali de uma forma lúdica a adquirirem esse conhecimento, tá bom? Continuando, a IgE, então, ela medeia as reações de hipersensibilidade do tipo 1 e é grande responsável pela imunidade aos eumintos, como a gente já falou, tá? E além disso, então, na hipersensibilidade, é o que a gente vai aprender em próximas aulas,
Imunidade a helmintos também vamos aprender, mas aqui nós temos já os dois caminhos que nós aprendemos no começo da aula. Primeira coisa, uma resposta exagerada, tá? Eu sei que muito alto é redundante, mas uma resposta elevada para algo que é inócuo, que não deveria fazer mal. E no outro caso, a resposta que é efetiva contra os helmintos, que daí tá certo, tá tendo infecção, tá tendo toda uma parasitose ali, um parasitismo, a gente precisa conter. Um dos anticorpos que é produzido é o IgE. Beleza, meu povo? E aí, a imunoglobulina do tipo E, ela está relacionada também a alguns eventos que nós chamamos ali de atopia. Só vou trazer a definição para vocês, tem a ver com os mecanismos de hipersensibilidade, que falaremos em outra hora. Mas a atopia, ela é uma disfunção do sistema imunológico, na qual a produção aqui, ó, exacerbada de citocinas após exposição a antígenos geralmente inócuos. É produzir um monte de IgE contra o pólen. Então, quando a pessoa entra em contato com o pólen, rapidamente o mastócito, ocorre ali a ligação do antígeno, o IgE que está na membrana do mastócito, vai ativar esse mastócito que vai degranular e vai liberar histamina, vai ter toda a resposta alérgica ali nesse ambiente. Então, isso é uma atopia, é responder de uma forma exagerada a algo que não faria tão mal. Então é interessante entender a definição. E aí quando tem essa resposta, gente, exagerada, é uma resposta inflamatória, está recrutando célula, está chamando célula imunológica. O bicho está pegando, o negócio está pegando fogo. O que acontece? Nós vamos ter então os locais de alergia, boa parte dos sinais cardinais da inflamação, que é, anotem aí, edema, aumenta, já a gente vai entender porque tem edema, rubor, fica vermelho, calor, fica quente, dor, dói, e aí também perda de função em alguns casos se for um negócio muito intenso, mas a maior parte das vezes vai ser edema, rubor, calor e dor, dor, calor, rubor e edema, depende da ordem, vai de acordo com conforme os eventos vão acontecendo, que a gente vai ver aqui no próximo slide. Mas é uma resposta intensa, forte, que não deveria acontecer nesse caso da alergia, da atopia, tá? Então, ó, vamos passar aqui rapidinho, para vocês entenderem como que acontece, qual que é o processo todo. Temos ali um mastócito já sensibilizado. Vamos supor que é um micro-organismo. Não vamos falar de alergia nesse primeiro momento, não. É uma bactéria. Tá? Essa bactéria, gente, passou ali pela primeira camada epitelial. Conseguiu atingir tecido conjuntivo. Atingiu o tecido conjuntivo, o que vai acontecer? Vai ter todo um sinal de alarme. Opa, tá pegando fogo, tem micro-organismo aqui, ele começa a liberar quimiocina. Só que aqui, nessa região, eu tenho uma célula já que fica no tecido conjuntivo, que é o mastócito. Então, gente, o que o mastócito vai fazer? Quando o IgE desse mastócito se liga a esse antígeno, se liga a essa bactéria, que já foi sensibilizada alguma vez, já foi produzido anticorpo contra ela, se liga a essa bactéria, rapidamente esse mastócito começa a degranular. Começa a liberar mediadores inflamatórios, como por exemplo a histamina, que vai causar o quê? O que a histamina faz, gente? Ela vai aumentar a permeabilidade, olha que loucura, permeabilidade vascular. Se está aumentando aqui, eu tenho um vaso. Se liberou a histamina, aumentar a permeabilidade é aumentar o espaço ali entre as células desse vaso. O que vai acontecer? Um monte de célula, de líquido, vai começar a cair nesse espaço extravascular. Vai começar a vir mais célula imunológica, mais anticorpo. Vai começar a vir neutrófilo. Vai começar a vir macrófago. Vai começar todo um processo ali de saída. Vai sair líquido também. Saindo líquido, o que acontece? Caracteriza edema.
liberando histamina e aumentando a permeabilidade, tendo vasodilatação. O que acontece na vasodilatação? Mais sangue está passando aqui, então fica vermelho. Vermelho. Aumentou o fluxo, fica mais quente. Então, rubor. Rubor não, gente. Calor. Rubor é vermelhidão. Calor. Tudo isso está acontecendo de uma forma simultânea. Então, essa degranulação é uma resposta imediata para tentar conter esse micro-organismo. Olha que loucura. Olha como que as coisas funcionam, como que tudo isso é muito bonito. Definindo, falando um pouco sobre os mastócitos, eles são células grandes que contêm grânulos citoplasmáticos especiais contendo uma mistura de mediadores químicos, incluindo histamina, que age rapidamente para tornar os vasos sanguíneos locais mais permeáveis, aumenta então a permeabilidade, tá? Facilita a entrada das células, tudo para ter resposta. Então, sobre a IgE ainda, ela desencadeia a inflamação atuando como uma molécula de transdução de sinais, gente, que é o que eu falei para vocês. Ela recebe, se liga ao antígeno e desencadeia uma resposta. Olha que legal, como tudo está ligado. Tem um papel estratégico na defesa local, ajuda a eliminar o invasor, ajuda o mastócito a degranular. E ocorre toda uma mudança de isótipo quando acontece o estímulo para a produção de IgE. Então nós temos o anticorpo original, aqui uma imagem do livro do Abbas, tá? Abbas, uma das bíblias da imunologia, são duas. Abbas e Genway, são os livros ali mais utilizados. Boa parte das nossas referências são desses dois livros, tá? Olha isso, gente. O anticorpo original, nós temos ali um segundo passo, que é a mudança na estrutura do anticorpo. Então esse anticorpo ele pode ter uma maturação da afinidade, são mutações somáticas que a gente vai aprender de região variável na recombinação VDJ, vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas pode acontecer três coisas. Esse anticorpo ficar ainda mais específico, ter mais afinidade pelo antígeno, tá? Fica bem mais sutil, bem mais complexo essa ligação. É como se ele fosse se lapidando. Uma outra situação que pode acontecer com o anticorpo que foi produzido, que foi estimulado. Mudança da forma de membrana para a forma secretada. Então o anticorpo estava na membrana do plasmócito, IgD, por exemplo, que fica na membrana, muda, troca de isótipo para virar IgA, para virar IgE, para virar IgM, para virar IgG, depende do tipo de estímulo, do momento. E esse anticorpo é secretado, é liberado, tá? E um terceiro momento, que é a troca de isótipo específica, onde antes eu tinha, por exemplo, a produção de um anticorpo, que era do tipo IgM, e depois de um tempo passa a ser IgG. Deixa de ser um anticorpo de fase aguda e passa a ser um anticorpo de memória. Deixa de ser IgM e passa a ser IgA específico para a mucosa. Deixa de ser IgM, IgD, IgG, passa a ser IgE, que é específico para a resposta contra euminto. Então é uma troca específica, detalhada, de tipos de anticorpos para definir o tipo específico para aquilo que eu preciso. Revisando e resumindo, para não gerar dúvida, gente, para quem está anotando, escrevam aí. Primeiro tipo de mudança é quando nós temos a maturação. Tem um aumento da afinidade. Escrevam aí. Reconhece o antígeno com muito mais força. É como se fosse o RG completo do antígeno. Certo? Não tem mudança funcional. Funciona para a mesma coisa. Se liga e interage. O segundo exemplo, eu tenho um anticorpo que antes estava na membrana, agora passa a ser secretado. Então o IgD virou IgE e foi eliminado, secretado. O IgE estava na membrana e se tornou anticorpo secretado. O plasmócito começou a liberar esse anticorpo. Antes estava só na membrana do plasmócito. O IgM, o IgG. E ele começou a ser eliminado, principalmente IgM e IgD, é o que mais acontece. Começou a ser eliminado. Não tem alteração no reconhecimento do antígeno. Ele só deixou de estar na membrana e passou a estar livre, ser secretado.
O que acontece na função tem mudança da função de receptor de célula B para a função efetora. Então a IgD, que trabalha como receptor, por exemplo, no linfócito B, quando ele é ativado e vira plasmócito, essa IgD vira IgM, por exemplo, e começa a ser secretada, tá? Começa a ser eliminada. Então deixou de ser receptor, a gente aprendeu isso na aula de linfócito B, e passou a ser um anticorpo que está sendo ali secretado, tá? Terceiro e último exemplo, não tem alteração no reconhecimento, continua, se é IgM muda para IgG, está reconhecendo de uma forma mais específica, de memória. Só que quanto ao reconhecimento, não muda. Ele reconhece o mesmo antígeno, do mesmo jeito. É o mesmo tanto de, por exemplo, para vocês entenderem a diferença de aumento de afinidade para troca de isótipo. Aumento de afinidade, começou a chover aqui, gente, não sei se vocês estão ouvindo aí. Aumento de afinidade quer dizer que antes, esse anticorpo reconhecia, sei lá, uma sequência que era até comum de 15 aminoácidos, um exemplo hipotético. Quando ele aumenta a afinidade, quando ele fica, tem essa maturação, fica mais específico, ele não reconhece mais quaisquer 15 aminoácidos. Ele reconhece, por exemplo, agora 25 aminoácidos, mas 25 aminoácidos numa região específica da bactéria, do antígeno. É muito mais detalhado, é o RG completo. Aqui, nesse nosso último exemplo, quando troca o isótipo, tanto o IgG, quanto o IgE, quanto o IgA, quanto o IgM, vão reconhecer os mesmos 15 aminoácidos. Não mudou nada. O que mudou é o tipo do anticorpo. Certo? Fez sentido, gente? Sim ou não? Qualquer coisa deixa nos comentários aí, comenta na aula que eu tento responder para vocês assim que possível, tá bom? Se você está gostando da aula, gente, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, porque não vai cair a sua mão e assim você ajuda o YouTube a divulgar o meu conteúdo e as nossas aulas e o nosso material. Beleza? Valeu, bora continuar a aula, vamos lá. E aí, gente, cada isótipo, cada tipo de anticorpo, ele serve para um tipo diferente de função efetora diferente. Para mucosa, para resposta aguda, para aquela coisa toda que a gente já comentou várias vezes. Beleza, meu povo abençoado? Finalizando essa parte, então, vamos agora para o quiz time. Para você que acaba assistindo essa aula no YouTube, essa aula não fica disponível completa e o quiz, só a primeira questão que fica disponível para vocês, beleza? O restante das questões fica só para quem é aluno da comunidade. Se você quer se tornar aluno, já sabe o que fazer, link na descrição. Para você que é da comunidade, pode comentar a respeito das perguntas, pode fazer download do material, tá? O PDF da aula, gente. Tem tudo aqui disponível para vocês. E também os mapas mentais a respeito da aula para vocês terem ali mais um estímulo de aprendizado. Bora pro quiz! Primeira pergunta, meu povo, meus bioguerreiros. A imunoglobulina do tipo E e A possuem níveis baixos no plasma e altos no tecido, como mucosa e tecido conjuntivo, mastócitos, respectivamente. Então seria mucosa para IgE e mastócito, porque está respectivamente aqui, para IgA. Tem baixo no plasma e alto no tecido. E aí, está correta ou incorreta? Verdade ou mentira essa questão? 5 segundos para vocês pensarem e responderem, a partir de agora. Around my room, my world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. E aí, galera, vamos ver então? Quem respondeu que está incorreta tá de parabéns. A questão está errada. Por quê? Mastócito, tecido conjuntivo, é onde está lá ligado ao IgE, onde mais tem IgE. E na mucosa é onde tem a IgA, tá? Ao contrário essa afirmativa. E também que tem baixos níveis no plasma, tá? Até que certo, porque IgE quase não tem. A IgA tem mais ou menos, não... poderia ficar estranho se fosse só isso o erro, tá?
E altos nos tecidos também fica um pouco estranho, porque a gente tem na mucosa, só que não IgA na mucosa e não em outros tecidos. Já IgE temos em todo o tecido conjuntivo, que é onde tem mastócito. Beleza? Para você que assistiu até aqui, forte abraço. Bora para a próxima questão. E não se esqueça, gente, de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e comentar o que você achou da aula, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!